suas inscrições lá no Classroom, façam, né? Porque a gente vai começar a usar, principalmente a partir do momento que a gente tiver que depositar os vídeos lá e, enfim, né? E então, prova também vai ser por lá, as entregas das atividades, tá bom? Então, se inscrevam lá, por favor. Bom, vamos lá. Eu disse na semana passada para vocês, né, naquela tentativa de mostrar a distinção entre a ética e a moral, eu tentei mostrar para vocês que existem bons argumentos para ambos os lados, né, para aqueles que não fazem distinção nenhuma entre ética e moral, e há bons argumentos para aqueles que acreditam que há distinção entre ética e moral, e eu particularmente prefiro essa segunda linha, né? Que há uma distinção, você pode fazer uma distinção entre ética e moral. A ética é a ciência da moral, é ela quem reflete sobre a moral, é ela quem analisa, é ela quem aborda, é ela quem trabalha no nível teórico essas questões de moralidade, né? E, portanto, olhando por esse prisma, a gente pode enxergar grandes escolas. Eu vou separar três, né, que são as mais interessantes, né, para a gente falar nessa manhã. Seriam três grandes escolas no campo da ética, levando em consideração que a ética é uma área de conhecimento dentro da filosofia que possui mais ou menos 2.500 anos de história. Então, imaginem que todos os grandes pensadores já refletiram, né, sobre a ética. Por que agimos assim e não daquela maneira? O que nos leva a agir? O que nos motiva? Quais são os elementos que estão envolvidos, né, numa ação, né, que se julga boa, que se julga ética, enfim. Então, nesse sentido, eu queria começar apresentando aqui para vocês, vou colocar no chat aqui, aquilo que eu estou chamando de escola das virtudes. Essa escola das virtudes, nós traduzimos assim, porque, na verdade, em grego, a gente tem uma palavrinha que a gente, quando precisamos traduzi-la, né, para uma língua latina, ou neolatina, nós não achamos um correspondente tão fiel, que é a palavra areté. Então, essa escola das aretés, né, quando essa palavra precisou ser traduzida no latim, se optou por virtu, né? Virtu, que em português deu virtude, né? Mas, mesmo assim, né, a ética ou a escola das virtudes, né, não, a palavra virtude ainda não dá conta daquilo que é a areté, mas é o mais próximo que a gente consegue. Na verdade, a gente já desistiu de achar uma palavra melhor, né? Então, vai ficar assim mesmo, né? Então, escola das virtudes, ou escola das aretés. Essa escola das aretés é uma escola racional, né? No campo da ética. É uma escola que está presente, né, na tríade clássica de Sócrates, Platão, Aristóteles, né? E esses homens, guardadas as devidas proporções e as diferenças, né, que existem entre eles, esses homens acreditam, sim, que é possível, através de um esforço racional, você chegar à virtude, né? Você chegar à areté. Estas aretés
elas existem, né? Elas precisam ser buscadas racionalmente mediante o esforço da razão. Esses homens todos, né, principalmente Platão e Sócrates, estão num debate muito intenso com um grupo que a gente vai ver ou nessa aula ou na próxima, que é o grupo dos sofistas, né? Então, para os sofistas, tudo é relativo. Para os sofistas, né, não existem verdades absolutas. Então, aquilo que eu posso fazer agora e justificar aquilo como algo bom, daqui a pouco, se essa situação não me for conveniente, eu nego tudo que eu disse há pouco e sem maiores problemas, porque a verdade é uma verdade sempre momentânea, ocasional, é verdade de ocasião, é verdade daquele momento, é verdade que me interessa. E o nosso tempo, por incrível que pareça, eu vou fazer relações mais próximas com isso quando estiver falando a respeito dos sofistas, o nosso tempo, né, que é um tempo de pós-verdade, é um tempo de narrativas, o cara vai emplacando as suas narrativas, usa fake news à vontade, ele não prova absolutamente nada, ele vai, né, vomitando as suas teorias de conspiração, enfim, as pessoas vão criando, né, as suas teorias e vão impondo as suas teorias, vão impondo as suas narrativas, né, e simplesmente porque o que vale não é o fato, né? É a narrativa, é aquilo que o sujeito acha que é. Então, é um tempo relativista, né? Não se prova absolutamente nada. É lógico que isso não é novo, né? A gente percebe essa tensão entre a busca da verdade por meio do esforço racional e uma opção relativista, uma opção sofista, essa tensão entre esses dois campos existe desde sempre. O problema é que nos nossos dias isso foi reforçado, né, pelas redes sociais. Então, as redes sociais, né, acabam, de alguma maneira, potencializando, né, esse espaço da sofística, porque aí o sujeito vai. Existem aqueles que simplesmente se baseiam no achismo, e existem aqueles que mentem de maneira deliberada, né, para atingir os seus objetivos, já que, né, não estão nem um pouco preocupados com o esforço racional de se chegar à verdade. Então, neste campo que aparece o debate ético sobre o que é, né, você ser alguém que atinge, né? Como que eu posso atingir a verdade e conseguir agir corretamente a partir dessa verdade, né? Então, tudo isso me leva a um esforço brutal da razão. Isso me impõe o debate sobre reflexão, né? A palavra reflexão é uma palavra interessante. Você pode usar, né, a metáfora do espelho, né, da luz que reflete, coisa e tal, mas eu prefiro uma outra metáfora, que é a metáfora do arco e da flecha. Imaginem um arco, né? Esse arco, ele está tensionado por uma corda e ele adquire um formato, né? A reflexão, quando você pensa na palavra e pensa no que ela significa no exercício mental, quando você pensa em refletir sobre algo, é como se você tivesse a capacidade de pegar esse arco que está vergado, né, tensionado por uma corda,
e você fosse capaz, né, de dobrá-lo ao contrário. Imagine a força que você está fazendo, né, para você tirar aquela posição, que é uma posição que está ali já há muito tempo, ela, né, ganhou, aquele objeto ganhou aquele formato graças a essa tensão. Então, quando você pensa em refletir, você pensa exatamente que você tem que fazer um esforço brutal no sentido contrário. Você vai reflexionar aquilo que está flexionando. Então, quando você faz esse tipo de esforço na direção contrária, né, é um esforço físico, né? Quando você traz isso para o campo epistemológico, na busca da verdade, você tem que sair da sua zona de conforto, daquela zona de acomodação, daquela zona, né, daquele estado, né, em que aquele objeto se encontra, para você flexionar ao contrário e assim, então, conseguir, né, de alguma maneira, uma outra posição, um outro status, né, daquele objeto. E assim você conseguiria, então, né, mediante esse esforço, chegar aos seus objetivos. Quando se trata de buscar a verdade, para você agir de maneira correta por meio da verdade, esse tipo de esforço é necessário. Então, né, se você perguntasse assim para um grego, né, que seguia a, a tendência dessa escola, que é a escola de Sócrates, Platão, Aristóteles, e perguntasse, bom, o que é ser ético? Esse grego seguidor de Sócrates, Platão e Aristóteles diria: ser ético é ser um ser virtuoso, é você buscar a virtude por meio do esforço racional, é você sair da sua zona de conforto e procurar agir em conformidade com essa tábua de virtudes que já foi elencada. Qual tábua de virtudes? Quais são as virtudes que um homem grego cultiva? São muitas, mas eles cultivam a virtude da coragem, a virtude da prudência, a virtude do respeito próprio, né? Só para citar alguns exemplos aqui. Quando Paulo, por exemplo, cita aquela lista de virtudes no Novo Testamento, Paulo não está inventando nada. Paulo está, na verdade, manifestando para nós algo que já era muito comum no mundo antigo, né? Essa tábua de valores, daquilo que é o bem, daquilo que é o correto, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é o justo, né? Essa, essa tábua de valores, essa tábua de princípios, essa tábua, né, de virtudes, ela já existe, ela está toda organizada, você tem ali as virtudes todas elencadas. Como chegar à coragem, que é uma virtude? Né? Como chegar à prudência, que é uma virtude? Como chegar ao respeito próprio, que é uma virtude? Né? Aí os caminhos, eles acabam né, variando de Sócrates para Platão, de Platão para Aristóteles, né? A gente vai falar disso num outro momento. Ser ético para Sócrates é uma coisa, ser ético para Platão tem outros elementos, ser ético para Aristóteles tem outros elementos. Mas, em tese, todos eles acreditam que é possível atingir a verdade,
ou melhor, é possível atingir a virtude, né? Eu citei o caso da verdade como um exemplo de como a gente busca essa verdade através, né, do esforço racional. Então, nesse sentido, é importante, né? Eu vou só citar um exemplo aqui de como Aristóteles faz isso, né? Aristóteles, a quem Heidegger disse que um homem que nasceu, trabalhou e morreu, né? De fato, parece ter sido isso mesmo. Ele não viveu outros elementos da vida, né? Ele nasceu, trabalhou e trabalhou muito, ensinou muito, produziu muito, né? E a gente tem parte, né, das coisas que foram produzidas, muitas coisas que foram produzidas para o grupo, né, interno, de maneira esotérica com S, e de maneira esotérica com X, né? Existem as coisas que são feitas para aqueles de dentro e as coisas que são feitas para fora. Mas o fato é que Aristóteles é alguém que nos dá uma pista, né, de como a gente pode ser virtuoso. Onde está a virtude, né? Onde está a virtude? Aristóteles vai dizer assim, bom, a virtude, ela nunca está nas extremidades. A virtude sempre está no meson, né? Está no meio. É de onde vem a palavra mesolítico, né? E que é o período mesolítico, né? É o período intermediário, é a mesma entre a pedra antiga, a pedra lascada e a pedra nova, né? Entre o paleolítico e o neolítico tem, né, o mesolítico, que é o período intermediário, que é a pedra intermediária. Ou é a mesma raiz da palavra Mesopotâmia, né? Meso, entre, no meio, né? Potamos, né? Entre águas. Então, entre rios, né? No caso, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, se olha para essa situação, né? Pensando da seguinte maneira: onde está a virtude? A virtude sempre está no meson, a virtude sempre está no meio, a virtude nunca se dá no vício da falta ou no vício do excesso. Jamais, jamais. Os gregos, quando queriam falar sobre isso, eles diziam que havia uma oposição entre areté e caquia. Né? O que é a caquia? Caquia é o vício. O vício é tudo aquilo que me aprisiona, é tudo aquilo que me amolda e que exerce um senhorio sobre mim. Então, este vício me leva ao erro, me leva a cometer caquias, né? Nós cometemos muitas caquias diariamente, né? E por isso fazemos muitas cacas, né? Exatamente por conta de que somos dominados pelos vícios. Portanto, entre o vício da falta e o vício do excesso, no meio está a virtude. Por exemplo, vamos pegar a virtude da coragem, que eu citei aqui. Ela é uma virtude, ela é uma areté. Ela deve ser cultivada e ensinada entre nós. Por quê? Pensem, a sociedade grega é uma sociedade bélica. Cada cidade-estado possui, né, os seus guerreiros. Você precisa ensinar nesta sociedade a virtude da coragem. Por quê? Porque se eu conseguir transformar esta atitude da coragem num valor, numa virtude, né, isso vai ser bom para a sociedade inteira. Porque pode ser que, num determinado momento, eu esteja num campo de batalha e eu seja ferido. E eu preciso que algum colega corajoso
me tire deste campo de batalha, me coloque nos ombros e me tire dali. É importante isso. Agora, se eu não cultivar a virtude da coragem, se eu não estimular isso, eu vou ter um exército de covardes, de homens medrosos. E, portanto, isso é um mal para a minha sociedade. Então, observem que tudo que tem a ver com ética tem um aspecto individual, mas tem um aspecto coletivo também. Lembra na primeira aula que eu disse a vocês que a ética desemboca na política sempre? Por quê? Porque, na verdade, né, tudo aquilo que nós fazemos individualmente reflete no coletivo. Não há possibilidade de pensar de outra maneira. Isso nos leva à reflexão da irresponsabilidade, por exemplo, de quem não usa máscara, né? Ou seja, em nome da minha liberdade individual, que balela é essa? Que liberdade, os cambal, né? A sua liberdade não é um valor absoluto diante do coletivo. Se for assim, né, a gente simplesmente destrói as relações, destrói, né, o tecido social, porque cada um se acha no direito de fazer o que bem entender, e aí você tem anomia. Se você tem anomia, você tem exatamente ausência de organização, ausência de leis, portanto, a sociedade acaba. Né? Vamos viver em estado de natureza, cada um fazendo, né, a sua vontade, prevalece a lei do mais forte, e, portanto, é a guerra de todos contra todos, né? É a teoria hobbesiana. Perfeito? Então, toda ação individual desemboca numa ação coletiva. Por isso que eu preciso ensinar cada menino grego, de cada cidade-estado da Grécia, que coragem é uma virtude. Né? É uma virtude. Porque se eu tiver o vício do excesso, eu tenho a temeridade. É uma ação temerária. Né? Isso não é coragem, isso é burrice. Eu, de repente, querer enfrentar um exército sozinho. É burrice eu entrar na torcida do Palmeiras e começar a cantar. Aqui tem um bando de louco, né? Sou louco por ti, Corinthians. Quer dizer, não vai dar certo, né? Isso não é coragem. Isso é burrice, né? Esse é o vício da temeridade. Você está pecando por excesso, né? Então, a virtude não está no excesso. Assim como você também não pode cometer o erro do vício da deficiência, que é a covardia. Entre o excesso e a falta, entre a temeridade e a covardia, existe a coragem. A coragem está exatamente no meio. E é ela que você tem que buscar. É ela que você deve almejar. É nela que você deve mirar. Para que você, mediante o esforço da razão, avaliando todas as condições, né, possíveis e imagináveis, você diga: opa, agi corretamente. Quando eu ajo corretamente, né, é quando eu ajo de maneira racional, ponderando entre o vício do excesso, o vício da falta, eu procuro meio termo. Aí eu agi de maneira correta. Aí eu agi de maneira virtuosa. Você quer saber se você agiu de maneira virtuosa? Pense racionalmente, avalie racionalmente se você optou pelo caminho do meio. Você, entre o vício da falta e o vício do excesso, você optou, né, pelo bom senso, por uma proposta sopesada, avaliada, refletida, mediante o esforço da razão, você analisou todas as possibilidades e decidiu. Alguém vai dizer assim: puxa, mas
A gente tem que fazer isso o tempo todo? Sim, o tempo todo. Por quê? Porque o tempo todo você é chamado a decidir. Por isso que refletir sobre ética dá trabalho. Você está decidindo o tempo inteiro entre isso e aquilo. Você está decidindo entre fazer e não fazer, entre, né, optar por isso e por aquilo. E, às vezes, há elementos, né, no nosso caso, trazendo para o universo religioso, há elementos em que este vício está associado à hamartia, que é uma palavra também que os gregos usam muito, né, que nós traduzimos por pecado. Onde está o pecado? O pecado está em errar o alvo. Os gregos sabiam disso, e eles usavam isso também no que se refere no que se refere às ações éticas, né? Eu tenho aqui diante de mim o meu alvo, e eu preparo a flecha. Mas alguma coisa acontece que movimenta a minha mão, né? Movimentou a minha mão. O que movimentou a minha mão? Foi a minha vontade? Foi a minha luxúria? Foi a minha lascívia? Foi a minha falta de foco? Foi o meu desejo de riqueza? Alguma coisa movimentou a minha mão e eu errei o alvo, né? O grego usa hamartia o tempo inteiro para se referir às questões éticas, né? Nós traduzimos esse errar o alvo por pecado. Perfeito? Né? Então, nesse sentido, a gente tem outras palavras, né? Eu citei aqui prudência, né? O que é ser prudente? É o caminho do meio, né? É aquela ideia exatamente de você buscar, né, essa sabedoria prática, a palavra frônesis, que a gente traduz por prudência. Ser prudente é você estar no meio entre a ambição, né, aquela ambição desenfreada, onde você tem o vício do excesso, e você tem a apatia. Entre a apatia e a ambição, entre a falta, que é a apatia, e o excesso, que é a ambição, você tem o caminho do meio, que é ser prudente, né? Só para completar, eu já abro. O caminho do meio, o meio termo, né? O meson, traz a noção do respeito próprio. Você sabe quem você é. Entre o respeito próprio, você não violentar você mesmo, né? Ou seja, eu me respeito enquanto ser humano, você tem o vício do excesso, que é a vaidade, que é o ego inflamado, né? Que é aquele sujeito que carrega o ego num caminhão, né? Numa jamanta, né? Então, tem o vício do excesso, que é a vaidade. E tem, né, o vício da falta, que é a modéstia, que é o cara que se acha um lixo, sendo que ele é uma pessoa, né? Então, qual é o meio termo? O meio termo é exatamente o respeito próprio, você se respeitar, né, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, nem cometendo o vício do excesso, que é a vaidade, nem cometendo o vício da deficiência, que é a modéstia. Então, vejam que essas coisas, né, quando Paulo cita aquelas listas de virtudes e de pecados, de vícios, na verdade, o que está na cabeça de Paulo é toda essa tradição. Né? Isso chega para Paulo na tradição grega, lógico que ele está vivendo no momento de Império Romano, mas a cultura grega formatou o mundo antigo. Né? E Paulo faz essa relação direta com essas questões todas, né? Indicando, né, o que é correto, o que é justo, o que é bom, o que é venerável, e aquilo que não é, aquilo que é, de fato, pecaminoso, deve ser abandonado. É a noção de vício que está presente aí, né? Só para a gente ter uma ideia, só para concluir, eu já abro, Sócrates, ele menciona isso, né? Que quando ele está voltando todos os dias para casa,
ele conversa com o seu daimon. Essa questão do daimon socrático já rendeu muita coisa. Quando a gente estiver falando de Sócrates, eu aprofundo um pouco mais isso. Mas é o seu demônio, né? O que é o seu demônio? O que é o daimon? Não é o demônio cristão, né? O daimon para os gregos é um espírito. Ele conversa todos os dias e faz essas ponderações. Puxa, eu conversei com aquela pessoa e eu não agi bem. Olha, eu dei um conselho, né, que não foi legal. Puxa, eu preciso me retratar. Ou seja, no final do dia, você ser capaz de olhar para todas as suas ações e dizer: eu fui um ser ético, porque eu sempre busquei a areté, eu sempre busquei a virtude, eu nunca cedi ao vício do excesso, nem ao vício da falta. Eu procurei racionalmente resolver os meus problemas, agindo em conformidade com os valores que nós consagramos como valores virtuosos. Tá bom? Oi, pois não, quem que tinha me Peraí, perguntado? eu ia perguntar, mas assim, é claro que não dá para associar muito, não dá para comparar exatamente o termo assim, pecado, ou como a Bíblia trabalha, e as virtudes, né? Mas tentando associar, pecado seria eu extrapolar esses dois pontos que estão em contraste com a virtude. Seria mais ou menos isso, a ideia de pecado. Exatamente. Para o grego, sim. A noção de pecado para o grego lembre-se, né? Mais uma vez, nós tomamos uma palavra que vem do mundo grego, hamartia. Então, hamartia não é que nem igreja, nem eclesia. Ah, não, é nossa. Não, não é nossa, né? Quando eclesia surge no mundo grego, tem um outro, né? Tem a ideia de reunião, né? Tá, beleza, beleza, a gente já volta então. Os seus desejos, enfim, alguma coisa te levou né, a errar aquele alvo que estava. Então é Professor. isso. Então, ser virtuoso para o grego, né, é isso, é você buscar a virtude de maneira racional, não cedendo espaço para o vício. O vício é tudo aquilo que te escraviza. O vício, e aí a ideia de vício, caquia, é muito próxima, né, da noção de vício que a gente tem. Em qualquer coisa é alguém que não tem o controle sobre si mesmo, né? Esse controle sobre si, sobre suas ações, vem de um esforço racional, e isso pode ser ensinado, né? E, portanto, o grego se esforça racionalmente para ser uso nas suas ações. Quando não é, quando erra, faz o balanço, faz a auto-reflexão, a autoanálise, a autocrítica e muda a sua postura. Professor, a gente Lei. poderia dizer que Paulo, embora ele tenha essa, essa ideia na mente, a praxis dele, ela não vai nessa direção. Seria porque, por exemplo, não seria prudente ele saber que vai morrer e ir para lá, né? Talvez, então, diferenciação da virtude, né? Se a gente olhar, por exemplo, para Davi contra Golias, ele também não foi, né, no sentido da virtude, né? Então a gente poderia dizer que Paulo, por mais que ele tenha essa concepção até, acho que para contextualizar ali, mas a praxis vai nesse sentido, né? A praxis de Paulo, ela é orientada por esses dois mundos, né? Paulo é um homem, é um cidadão de dois mundos, né? Ele é alguém profundamente influenciado pela tradição clássica, mas ao mesmo tempo tem uma noção judaica de pecado, sacrifício, né? De auto-sacrifício também, né? Então, essa coisa, né, se oferecer como um holocausto a Deus, né?
Então, tudo isso também está na mente de Paulo. Então, citei o caso, né, das listas, só para mostrar que tudo isso não é assim uma novidade, né? É Paulo pegando uma tradição, juntando as duas tradições, né? Ele tem uma noção assim de pecado, né? Do que significa afrontar a lei, mas ao mesmo tempo ele também sabe que a hamartia tem outro sentido moral, né? Tá? Professor, Oi. rapidamente, eu vi que essa palavra areté, ela aparece 4 vezes aqui no Novo Testamento. Em 1 Pedro 2, ele fala, a fim de proclamar as virtudes daqueles que amou das trevas e tudo mais. Dá para ter esse tipo de aproximação, pensando nessa palavra dentro do campo da ética, no uso de Pedro, ou fazer isso? O que o escritor, né, registrando conforme a palavra usada no ambiente clássico no qual ele está inserido, dentro do romano, mas usando no grego koiné, que é a palavra que você mais, né, quando você vai falar de ações virtuosas, é essa, né? Então, ou seja, um dos eles, em algum momento, você tem a confluência, né? Você tem caudal, né? Um momento, esses dois caudais acabam se juntando, né? Nos autores do Novo Testamento, né? São pessoas que têm uma mentalidade judaica, precisam se expressar na língua corrente. E essa língua corrente traz essas coisas todas, né, que muitas vezes a gente não acha que é uma coisa originária do Novo Testamento, mas não é. O mundo grego, né, é um mundo que já estava com essas coisas muito antes, né, de ser produzido. Obrigado. Tá? Ô, professor, Beleza? qual é a denominação racionalismo cristão? Inclusive, tem uma aqui descendo na Brasil. Não, você diz aquela loja que tem ali É, para baixo do. da Aquela é uma outra corrente, é outra coisa. Pode assimilar alguns elementos, né? A gente vai perceber que elementos da tradição grega foram assimilados por movimentos filosóficos, religiosos, movimentos religiosos com tendências filosóficas, né, ao longo de toda a história, mas não necessariamente há uma relação direta, né? O próprio kardecismo, guardadas as devidas proporções, ele é uma cópia, né, do pensamento, por exemplo, platônico, né? Mas nesse sentido, o cristianismo também né? O cristianismo também, principalmente a partir de Agostinho, o neoplatonismo de Agostinho foi fundamental para organizar o teológico, né? Então, por isso que a gente sempre volta para os gregos. Ali está a base de tudo, né? É o berço de tudo que a gente conhece, né? Beleza? Gente, aí tem uma segunda escola que eu queria apresentar para vocês, né, nessa manhã. Essa escola a gente pode encontrá-la em alguns outros momentos e coisa e tal, mas me referi, né, a ela, que é a chamada escola deontológica, tá? A palavra deontologia, né, está sempre relacionada a dever, é a ética dos deveres, tá bom? Essa escola deontológica, como eu disse a vocês, eu vou associá-la a Kant, né?
Para a gente falar um pouco a respeito, né, da ética deontológica, da ética do cumprimento do... deve lembrar do ambiente no qual Kant viveu, né? Kant tem um texto intitulado Aufklärung, né? Eu já usei essa expressão com vocês, né? Essa é a palavrinha que os alemães usam, o iluminismo, né? O que é o iluminismo? Esse movimento racionalista, né, do século XVIII, de diversas maneiras na Europa. É chamado de iluminismo, de século das luzes, de ilustração. Mas quando os alemães querem se referir a ele, geralmente usam a palavra Aufklärung, que a gente pode traduzir por esclarecer, o esclarecimento, né? É uma escola também racional, né? É uma escola racionalista, tá? Isso é importante de mencionar. Uma escola racionalista. Essa escola racionalista entende que todas as nossas ações, elas precisam ser, né, determinadas por ações racionais, mas cumprindo alguns estágios. Certa feita perguntaram para Kant o que era o esclarecimento, o que era o iluminismo, o que era o Aufklärung. Ele escreve um livro, né, para responder. Na verdade, um livreto. Vocês encontram esse livreto com facilidade. Dizendo, vai apresentando características. Ele diz, olha, esclarecimento é quando você, por exemplo, sai, abandona, né, a sua minoridade, né? É a saída do homem de sua minoridade, ou minoridade, tanto faz, minoridade ou menoridade. É com você, né, tendo que tomar decisões na vida, você não delega isso para outros. Você assume a sua responsabilidade. Então, você tem que fazer ele até dá o exemplo, né? Você tem que fazer não adianta você transferir essa responsabilidade para outro. Isso é uma responsabilidade sua, né? Então, com isso, dizendo que uma marca, né, do homem, do Aufklärung, é a sua emancipação. O homem, Aufklärung, emancipado, é um sujeito que, mediante o esforço da razão, avalia todas as situações, sabe minoridade da sua menoridade, assume, né, as rédeas da sua vida, controla a sua vida e, portanto, se torna um sujeito emancipado. Esse sujeito emancipado, ele também tem autonomia, tá? Ou seja, ele se guia por suas próprias leis, minhas próprias leis, né? E esse sujeito emancipado, autônomo, que não cede heteronomia, é importante isso, heteronomia. Então, por exemplo, quando eu resolvo seguir os 10 mandamentos, não como um valor em si, mas porque a religião me impõe aquilo não é algo de um homem racional, porque aquilo veio de fora. É uma lei que veio do outro. Essa lei vem do outro, que não é fruto de uma reflexão autônoma. Ela, na verdade, é algo que deve ser desprezado. Eu não sou autônomo, eu não sou um homem
racional, eu não sou capaz de fazer autônoma das coisas, mas eu obedeço porque outros determinam ou porque a religião determina que eu aquilo, né? Então tudo que vem de fora, né? Todas as leis que vêm de fora e se impõem a mim e não passam pelo meu crivo, eu não reflito sobre aquilo, aquilo é algo que provavelmente não será algo ético, né? Um outro elemento importante para Kant de liberdade. Para você agir, você precisa ser livre nas suas ações. Você não pode estar coagido por nada nem por ninguém. Quando eu ajo de maneira livre, agido nas minhas intenções, nas minhas ações, eu de fato sou um ser racional, né? Portanto, observem, todos esses elementos, quando a escola ontológica, na escola Kant, eu devo levar em consideração esses elementos todos. Razão, para eu ser um sujeito racional, eu preciso ser livre, autônomo, emancipado. Né? Eu não posso, de maneira nenhuma, ser coagido, eu tenho que analisar as coisas por mim mesmo. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Como que eu posso fazer isso, né? Como que eu posso materializar essas coisas, Kant? Simples. Eu consigo materializar isso através do chamado imperativo categórico. Imperativo categórico. O imperativo categórico tem diversas versões, Kant escreve diversas, e nem sempre usa as mesmas definições, mas de uma maneira simples, né, para o nosso propósito aqui nessa manhã, você pode resumir o categórico kantiano através dessa expressão aqui. Age de maneira tal que a tua ação possa ser universalizada. Age de maneira tal que a ação possa ser copiada por outros. É essa a ideia. Lembram da ideia né, do indivíduo desembocando no coletivo? É isso. A minha ação só será ela se ela, de fato, este princípio, que é o princípio do imperativo categórico kantiano. Querem ver como que isso dá pano para manga? Por exemplo, eu recebo meu salário, vamos imaginar que eu estou lá nos anos 80. Nos anos 80 a gente recebia, né, quase ninguém tinha conta bancária, a gente recebia o cheque na empresa. E aí a gente voltava para casa com o cheque, né, no tal, e tentava descontar aquilo no dia seguinte, né, ou no supermercado, ou ia até uma agência bancária. Vamos imaginar que eu estou voltando para casa e um cara me assalta. Isso acontece 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim. Aí eu olho para aquela situação e digo assim, quer saber de uma coisa? Eu já cansei de reclamar, ninguém faz nada. Eu vou dar um jeito, tá me assaltando, tá me roubando aí há 4 meses. Resolvi matar aquele sujeito. Eu parei, analisei a situação de maneira emancipada. Eu sou um sujeito livre, racional. Resolvi, de maneira decidida, através das minhas, né, não sendo coagido por ninguém, portanto, a minha ação foi uma ação livre, eu decidi racionalmente matar aquele sujeito. E eu vou lá e mato aquele sujeito. Pergunta básica: a minha ação
pode ser considerada uma ação ética pelos critérios elencados por Kant quando define um sujeito racional? Sim. Sim, com certeza. Quem mais? Acho assim. Eu acho que sim, professor. Pode repetir de novo, professor, Pelo a pergunta? menos tem os elementos dele, né? Todos os elementos. O imperativo categórico, não sei, né? A liberdade, a autonomia e a emancipação, sim. Agora, quando a gente vai para o imperativo categórico, onde um pouco, porque só será ética se estiver dentro desse conceito, né? Então, por mais que tenha os outros aspectos, se encaixar nesse aí, não é. Então, exatamente esse é o ponto. Por quê? De fato, né, eu consigo cumprir o primeiro estágio, né? O primeiro estágio, eu cumpri todo livre, emancipado, racional, autônomo, eu cumpri. Eu passei pela primeira peneira, mas eu não passo pela segunda. Por quê? Porque esta ação de matar uma pessoa, na verdade, não é copiada. Não pode ser dada. Porque se ela for universalizada, eu simplesmente destruo a sociedade. Se cada um resolver agir da maneira que achar melhor, fazendo as suas próprias leis, o que vai acontecer em última é que eu instauro o reino, né, da anomia. E, portanto, eu acabo com o sumum bonum, né? E um espaço alto na sociedade, desmorona a convivência entre os homens e, portanto, esta ação não pode ser copiada. Uma ação só é ética para Kant se ela puder ser universalizada, se ela puder ser copiada. Ah, professor, como que eu explico isso no meu dia a dia? É simples. Tudo aquilo que você faz e você pode precisar é ético. Tudo aquilo que você faz e você não pode contar para ninguém, aquilo não é ético. Se você pode dizer para as pessoas, olha, eu estou fazendo isso aqui, copiem, porque isso aqui é correto, e é correto, porque é fruto de uma reflexão, é fruto de uma ação de um sujeito emancipado, é fruto de um sujeito autônomo, de um sujeito livre, e mais, isso aqui pode ser copiado. Age de maneira tal que a ação possa ser universalizada. É o princípio do dever. A ética kantiana, a ética cartorial, é a ética do funcionário público. No sentido de, olha, é isso aqui, exato. Né? Weber é que diz isso, né? A ética cartorial, a ética do funcionário. É o cumprimento do dever que importa, né? Portanto, você precisa dos dois. Se na sua vida você decide algo de maneira livre, emancipada, racional, autônoma, e você faz algo, mas aquilo não pode ser copiado pelos outros, aquilo não é ético. Né? Por quê? Porque a ação individual tem que ser um bem coletivo. Tem que trazer para a comunidade. Né? E assim, então, Kant faz uma distinção importantíssima entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Para Kant, a moralidade em si
Você não é coagido por nada nem por ninguém. Aquilo é um fim em si mesmo. Eu ajo de maneira correta, ética, cumprindo um dever, sem esperar nada em troca. Simplesmente pelo fato de que aquilo é o bom, aquilo é o correto, que custar eu vou fazer o correto. E todo mundo diga para não fazer, eu vou, porque aquele é o meu dever. Acabou. Não importa se eu estou indo na contramão. Não importa todo mundo, né? Não, aquilo tem um valor em si. É um dever puro. Portanto, a moralidade, quando cumprida a partir do imperativo categórico kantiano, né, dentro de um dever puro. Por quê? Porque essa ação moral tem origem a priori na razão. E aí eu não vou entrar nesse aspecto, eu já falei sobre isso com vocês, né, sobre a epistemologia kantiana, o que é a priori, o que é anterior à experiência e o que é posterior à experiência, né? Então, nas formas a priori de sensibilidade, quanto nas formas a priori de entendimento, Kant está em priori da razão e não priori, né? Por isso indica um dever de forma categórica. Por isso é um imperativo categórico. É um dever categórico, né? É um dever em si mesmo. Ou seja, ordena categoricamente e não hipoteticamente, né? Nesse sentido, Kant afirma que todos os imperativos ordenam hipotética ou categoricamente. Se a ação for boa simplesmente como um meio para alguma outra coisa, então esse imperativo é hipotético. Se eu faço alguma coisa com o objetivo de conseguir para mim ali na frente, estou agindo de maneira egoísta. Portanto, não é um imperativo categórico, é um imperativo hipotético. Quando eu ajo, eu pratico uma simplesmente como um meio para atingir alguma outra coisa, ou seja, uma outra finalidade. A minha ação é boa, mas essa ação boa, ela não é boa em si, ela é boa porque eu estou calculando que vou ganhar algo na sequência. Isso não é um imperativo categórico, isso é um imperativo hipotético. Mas se a ação é como boa em si mesmo, como cumprindo um dever, né? Como um princípio necessário para uma vontade que em si mesma está em conformidade com a razão, quando a minha vontade está em conformidade com a razão e eu simplesmente faço aquilo porque aquilo é, nós temos aqui então um imperativo categórico, um imperativo hipotético. Kant vai escrever isso na fundamentação da metafísica dos costumes, né? E aí você começa a perceber que é genial, que Kant consegue resumir a ação dos seres humanos a uma simples frase. Você quer saber se a sua ação é de fato boa? Ela só é ética se ela tiver um fim em si mesma, se é um cumprimento de dever em si mesmo, não uma razão, né? Se eu, em outras palavras, é quando eu acho de maneira abnegada, estou fazendo bem para aquela família, porque é meu dever fazer o bem para aquela família. Eu não quero que aquela família se torne membro da minha igreja. E a motivação do meu coração é que aquela família que está recebendo a minha ajuda, uma cesta básica, é que ela se torne membro da minha família, essa ação não é ética. Deu para entender? Não é ética, não pode ser classificada como ética.
Porque o meu objetivo, a minha motivação não é o fim em si mesmo. Professor, Né? Oi. Essa questão que o senhor está falando, ela pode se enquadrar também na questão, por exemplo, nós como temos que ser éticos, não todos, mas como nós temos. Então, o fato de eu fazer algo de errado, mesmo quando eu estou sozinho, que o ser humano é propenso a fazer isso, mas de eu agir ética, de acordo com a minha fé, de acordo com... também pode ser encaixado de forma categórica, imperativo categórico. Por exemplo, eu não faço determinada coisa, mesmo quando eu estou sozinho, ninguém está vendo, pelo fato de eu saber que isso daí é falta de ética para com os bíblicos, com as coisas de Deus, ou não se encaixa? Veja só, vamos trazer para o mundo religioso, para o mundo bíblico, né? A atitude ele vai sacrificar o seu filho. Do ponto de vista racional, é algo sem sentido. Mas em nome da fé e do cumprimento de um dever, ele vai às últimas consequências. É lógico que tem Deus substituir, intervir, né? Mas me vem à mente como um exemplo de a ser cumprido. Ou mesmo a ação de Jesus, né? Jesus sabe que vai para a cruz. E ele cumpre esse dever. Vai às últimas consequências. Né? Na verdade, o pensamento kantiano, eu tinha, né, quando a gente discutia Kant na faculdade, tinha alguns colegas que falavam assim, pô, mas isso lembra tanto o cristianismo, né? Kant era pietista, né? Essa ideia do dever é régua muito alta, né? É uma régua muito alta. Então, ou seja, quando ninguém está vendo, o que você faz? Né? Ninguém está vendo. É como aquela ideia de você... vou roubar uma laranja. Você olha de um lado, olha para trás, né? E aí você olha para cima. Ah, tá. Talvez não seja adequado. Então, ou seja, o cumprimento do dever, mas isso tudo não pela imposição que a religião te traz. Não, tudo isso tem que ser feito racionalmente. Tudo isso tem que ser pensado racionalmente. Né? Não é uma imposição, não é. Se eu, por conveniência, eu não acredito naquilo, mas eu faço sendo pressionado pelo grupo social a fazer aquilo, isso não é ético. Tá? É essa a ideia. Tá bom? Bom, uma terceira escola, né, é a escola teológica. Essa escola teleológica, da palavra, né, em grego, fim. Essa escola é conhecida como escola finalista ou escola consequência. Essa escola também é uma escola racionalista, muito difundida, tem aspectos do passado nela, mas ela é muito difundida a partir do século XIX, com homens como Bentham e Stuart Mill. Né? Aliás, o Stuart Mill, ele é criado, né,
pai do Stuart Mill era um fã da filosofia do Jeremy Bentham e cria o seu filho segundo as orientações, né, do chamada escola teleológica ou consequencialista, mas ela é comumente chamada, popularmente chamada, utilitarismo. Essa escola utilitária, o chamado utilitarismo, né, utilitarismo inglês ou anglo-saxão, esse utilitarismo, ele trabalha com algumas máximas. A primeira frase, quando você abre o livro do Bentham, né, ele escreve um livro para explicar o que é o utilitarismo, a primeira frase que você encontra é essa aqui, olha. A NASA colocou os homens sob domínio de dois senhores, a dor e o prazer. Então, se a natureza colocou os homens sob o domínio de dois senhores, a dor e o prazer, eu devo saber o seguinte: eu estou nesse mundo para maximizar meu prazer e diminuir a minha dor. Então, todas as ações éticas só são éticas se eu agir em conformidade. E a natureza colocou esses dois senhores que governam a vida dos homens, dor e prazer. E eu preciso maximizar o prazer, e prazer aqui não é prazer sexual, é estar, né? Então não pense só no prazer sexual. O prazer sexual está envolvido, mas não é só isso, né? O prazer é o bem-estar de uma maneira geral. Essa escola, portanto, é uma escola egoísta e hedonista. É uma escola que diz: você só é ético se você agir de maneira egoísta, se você agir de uma maneira utilitária, né? Se você agir de uma maneira a cumprir esse desejo de maximizar o prazer e diminuir a dor. E como que eu faço isso, Gerson? Como que eu faço isso na lógica utilitarista? Fazendo um cálculo utilitário. Como que eu faço o cálculo utilitário? Né? Como que eu maximizo uma coisa e diminuo a outra? Como que eu maximizo o prazer e diminuo a minha dor? Porque eu só sou ético se eu pensar assim. Porque essa história de agir coletivamente, como Kant diz, isso é balela. Ninguém pensa assim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu estou saindo da minha casa aqui agora. Saindo da minha casa, eu encontro um mendigo estatelado na porta aqui da minha casa. Está no meu portão ali. Aí eu pego esse cara, coloco no meu carro, levo até a PUC, para pelo médico, pago, né, a consulta, saio com ele, levo até a farmácia, compro os remédios, volto para casa, pego uma mala de roupas que eu tenho aqui, R$500 na mão dele, levo ele para a rodoviária. Gente, esta ação, se o Papa Francisco visse eu agindo dessa maneira, proporia a minha canonização na hora. E, afinal de contas, eu sou um sujeito ético. Eu não me omiti, de maneira livre, emancipada, autônoma, fui lá e agi, resolvi o problema. E mais, passa pelo imperativo categórico. Afinal de contas, essa ação pode ser copiada, né? Se todo mundo agisse dessa maneira, o mundo seria maravilhoso. Um utilitarista olharia, daria uma bela risada e diria: você é o maior hipócrita do mundo. Você é mentiroso, hipócrita. Eu diria: por quê?
Eu sou um kantiano. Não, você é um hipócrita. Sabe por quê? Porque quando você saiu e viu o mendigo estatelado perto da tua casa, você pensou, esse mendigo na porta da minha casa desvaloriza o meu imóvel. Esse mendigo na porta da minha casa representa um perigo para as minhas filhas. Quer saber de uma coisa? Eu vou resolver esse problema. E eu fui lá e agi de uma maneira boa, arrotando o fato de um dever moral, mas na prática, lá no meu travesseiro à noite, eu sei que eu agi da maneira mais egoísta possível, porque eu fiz um cálculo racional, ação de segundos, e eu tentei usar o meu bem-estar, o meu prazer, diminuindo a dor. E este cálculo racional é que me levou a agir daquela maneira. Portanto, ninguém é bonzinho em si mesmo. Todo mundo age de maneira a cumprir este princípio de obediência à natureza, que colocou sobre nós dois senhores, a dor e o prazer. Portanto, todas as minhas ações são calculadas, por isso que as minhas ações são egoístas, e eu preciso deixar de ser hipócrita, porque jamais de um dever pensando no coletivo. Eu nunca ajo assim, eu sempre vou pensar de uma maneira egoísta. Essa mentalidade, essa moralidade está na base, por exemplo, né, desse comportamento anglo-saxão, né, de valorização da individualidade, né, você faz um cálculo assim, mas se todo mundo agir de maneira, como que as coisas funcionam? Stuart Mill responde. Mill vai dizer assim, olha, todas as ações, o cálculo racional, né, de todas as ações egoístas foca no bem comum. Porque age de maneira egoísta, você age de maneira egoísta. A somatória das nossas ações egoístas é comum para a sociedade, cada um cumpre parte, né, que cabe dentro do escopo social. Então, ações egoístas individuais promovem, segundo Stuart Mill, o bem comum lá na frente, né? Essa teoria no campo da ética, ela é exemplificada de diversas maneiras. Você pode aplicá-la do jeito que você está melhor, tá? E vocês vão encontrar filósofos dando inúmeros exemplos, né? Eu gosto, tem um exemplo que eu vi uma vez que é, né? Por exemplo, você fez um túnel, né? Para fugir da cadeia, e você e entra no túnel e ele entope o túnel. Você mata o gordão ou não mata o gordão, né? É ético ou não é, né? Mais exemplos. Eu gosto, por exemplo, da situação hipotética. Vamos brincar com esse negócio aqui. Vamos fazer um experimento social aqui. Imagine que você está conduzindo um trem. Legal? Você está conduzindo um trem, você saiu daí para chegar na estação B. Você saiu da estação A às 12h35 e precisa chegar às 12h43 na estação B. Você está conduzindo o trem, naquilo ali, e coisa e tal, e de repente você vê diante de você não tem muito o que fazer, você tem 5 pessoas estateladas ali nos trilhos. Se você continuar na linha reta, você vai matar os 5.
mas você pode puxar, sair à direita. Só que se você sair à direita, você vai matar um sujeito que é da mesma companhia que você sabe, porque esse sujeito está com o mesmo agasalho que você, né, com o mesmo macacão que você, da empresa. Só que ele está de costas, consertando os dormentes, ele não vai ter chance de fugir. Com auricular, e ele sabe que naquele horário não vai passar nenhum trem ali, né? E ele está ali. E você vive esse dilema. Você mata 5 ou você mata 1? Você, se estivesse na situação desse condutor, você mataria 5 ou mataria 1? Quem mataria 5? Eu matava os 5. Os 5. Tá bom. Quem mataria 1? Eu mataria 1. Mataria 1. Beleza. A gente não perder muito tempo. Você respondeu mentalmente, né? Faça uma opção, 5 ou 1. Quem disse que mataria 5 tem uma tendência kantiana. Quem disse que mataria 1 tem uma tendência utilitarista. Age geralmente pela escola utilitarista, porque age de maneira... Como assim? Olha aí. É simples. Que isso? É simples. Sabe por que você está agindo de maneira utilitarista, de maneira egoísta? Porque você fez um cálculo racional muito rápido na sua mente e você imaginou o seguinte: é mais fácil conviver com a morte de 1 a morte dos 5. E quando você faz esse cálculo racional, você está agindo segundo a ética utilitarista e não segundo a ética kantiana. A ética kantiana pressupõe que você tem que ter. Você não sabe por que os 5 estão ali. Você tem o dever de ir de um lado para o outro. Você não pode parar um cavalo de pau, você não tem o que fazer. Você mata os 5. Mas você tentou diminuir a sua dor, seu bem-estar. É lógico que nós estamos numa situação extrema. Ninguém se sente matando ninguém. Diante da situação hipotética, absurda, você fez um cálculo racional. E toda vez que você faz um cálculo racional para diminuir a sua dor, maximizar o seu bem-estar, você está agindo de maneira utilitarista. Deu para entender? Deu sim, pastor. Professor, isso tem a ver, uma vez eu vi que o Bonhoeffer seguiu uma linha ética daquela ideia de que é melhor matar o tirano. Isso, nesse sentido, matar um tirano do que morrer, nesse sentido, assim, entra nisso daí ou não necessariamente? Sim, sim, mas aí envolve outros aspectos, né? Ele tem um aspecto religioso. Eu já orientei alguns trabalhos, eu sempre oriento quem me procura para falar sobre Bonhoeffer. Bonhoeffer é um tirano, mas ele entende a tradição da morte do tirano como uma tradição cristã. Você vai encontrar isso, né, em João de Salisbury, por exemplo, você vai encontrar isso em alguns medievais da Baixa Idade Média, você vai encontrar gente defendendo o tiranicídio. Como você vai encontrar entre os protestantes, né? Os monarcômacos franceses defendem o tiranicídio, os próprios ingleses defendem o tiranicídio, né? Então, tirano tem que morrer. Então, mas essa ideia do tiranicídio poderia se encaixar em alguma dessas escolas ou não necessariamente? Você está com isso, né? Eles não chegam a essas conclusões por essa via utilitarista, mas chegar. Essa questão, para vocês terem uma ideia como que isso é sério, isso é muito sério, Hollywood brinca muito com afrontando o tempo todo, todas as vezes que vocês enxergarem situações de dilema, vocês podem ter certeza que esses caras estão usando ou a escola kantiana ou a escola utilitarista. Querem ver? Batman.
o Batman do Ledger, né? Muito tempo atrás já. Mas é o melhor Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que acontece? Por que o Batman não mata o Coringa? Porque o Batman é kantiano. Pode matar o Coringa. Ele tem poder para matar o Coringa, mas ele não pode matar o Coringa pelo dever. O Coringa não. O Coringa é um agente do caos. O Coringa é utilitarista. Né? E ele brinca com isso o tempo todo. Aliás, é por conta deste ambiente, né? É por isso que o ambiente dos dois se passa em Gotham, de gótico. Porque o ambiente gótico é esse ambiente bizarro do caos, onde você tem... essa palavra nasce quando se descobre na Roma antiga tinha um cara que estava cuidando das ovelhas aqui, coisa e tal, de repente ele cai com as ovelhas e tem um palácio, que era um palácio de um imperador romano, né? E aí a palavra gótico, né, vem daí, da ideia de um morro, de uma sala. E se os caras perceberam o que tinha naquela sala, tinham coisas bizarras, né? Com um braço de árvore, uma árvore cabeça de homem, um animal com pés de homens, um homem com cabeça de animal, e é com essa lógica que o gótico brinca, né? Então, é por isso que no ambiente de Gotham City, por exemplo, você tem ali o Homem-Morcego, você tem o Homem-Pinguim, você tem a Mulher-Gato, é porque tem essa brincadeira por trás, né? E aí o gótico, né, nos leva a pensar em algumas coisas, e Hollywood brinca com isso o tempo inteiro, né? Por exemplo, nesse Batman, o Cavaleiro das Trevas, há diversos momentos de dilema no filme em que a ética e a ética utilitarista são contrapostas, né? Só vou pegar um exemplo aqui. Tem aquela situação dos barcos, né? O Coringa quer mostrar para Coringa quer mostrar para Batman que ser um kantiano é um absurdo, porque as pessoas, elas são úteis no dia a dia. Elas só nelas, elas nunca pensam no coletivo, elas nunca pensam no próximo. E aí ele cria um experimento sociológico, né? Ele coloca pessoas em 2 barcos. Lembra da situação? As pessoas têm que sair de Gotham. De um lado estão as pessoas, os promotores, os juízes, os políticos, os empresários, né? Pessoas de uma reputação ilibada. Só aqueles que cometeram crimes, né? A Gaviões da Fiel inteira estava lá, né? Taca ali bomba lá. Né? Tava o grupo inteiro lá. Né? E aí, Coringa dá 2 detonadores para ambos barcos. E ele ele tá brigando com o Batman e diz assim, tá vendo? Presta atenção no que vai acontecer. E ele diz assim, olha, para os 2 barcos, vocês têm 2 detonadores. Vocês não têm comunicação entre vocês. Se vocês apertarem o botão, vocês têm 10 minutos para decidir. Apertarem o botão, você destrói o outro barco. E, portanto, você sai de Gotham e preserva sua vida, preserva a vida das pessoas que estão aí com vocês. E essa informação é dada para os 2 barcos. E aí começa a disputa moral entre essas pessoas. Porque um cara lá do barco do bem, né? Do bem, essa pessoa diz assim, daqui, eu vou detonar esse outro barco. Eu vou explodir o outro barco. Somos pessoas de bem, eles roubaram, mataram pessoas, vamos eliminá-los.
Do outro lado, a mesma coisa. Olha, os caras nos puniram, os juízes, os políticos, que nos criaram condições para que nós tivéssemos essa vida, eles nos daram essa situação de marginalidade na qual nós estamos vivendo. Então, o que é mais uma morte ou algumas mortes para quem já... Então, vamos apertar o botão, salvar as nossas vidas e pronto. E fica esse dilema. E, no final das contas, por incrível que pareça, nenhum dos dois lados vai para os finalmente. Sem que eles se comunicassem, resolvem jogar fora os detonadores. E com isso, ambos os barcos foram preservados e todas as vidas foram preservadas. O que Hollywood está querendo dizer com isso? Está querendo dizer, em outras palavras, e aí vem a vitória do mocinho, né? Batman olha para o Coringa e diz, está vendo? É por isso que eu me sacrifico por essas pessoas. Porque as pessoas são boas. Porque as pessoas não são utilitaristas e egoístas como você. Por isso que eu me dedico a elas, por isso que eu vou para o sacrifício, por isso que eu não vou aderir ao caos, eu sempre vou optar por cumprir o meu dever. E é por isso que eu vou prender você e não vou matar você. Né? Naqueles estão ali, cena em que o Batman joga o Coringa de um prédio, mas aí ele puxa o Coringa. E aí, quando ele puxa, o Coringa vem até ele e dá um sorriso largo, assim, gargalhado. Eu sabia que você ia fazer isso. Você não pode me matar. E você é kantiano. É isso. Lógico que isso não está no jogo, né? Mas o dilema é esse, né? Então, sempre que vocês assistirem qualquer filme com dilema, Hollywood explora o tempo todo, o tempo inteiro, esses aspectos no campo da ética, a ética kantiana versus a ética utilitarista. E nós, o tempo todo, fazemos isso também. Porque nem sempre a gente consegue nomear essas coisas. Se vocês me perguntarem, dessas 3 escolas, qual nós utilizamos? Nós utilizamos as 3, diariamente. Às vezes a gente age baseado numa tábua de virtudes. Nós aprendemos dentro da igreja que fazer o bem é algo bom e a gente faz. A gente aprendeu isso e, portanto, a gente já tem uma lista de virtudes previamente estabelecida. Às vezes, a gente age de maneira kantiana, no mesmo dia. A gente reflete, a gente sabe que a gente está fazendo aquilo com um fim em si mesmo. Não é nem porque o cristianismo me ensinou aquilo, é porque eu refleti e analisei que essa é a coisa correta a ser feita. E, às vezes, nós agimos de maneira egoísta, só pensamos em nós e damos uma bela desculpa de que estamos fazendo aquilo em nome do outro, mas a gente está fazendo aquilo como um meio para atingir um benefício lá na frente, e isso para vergonha nossa. Estou mentindo? Não. Todos nós agimos usando essas 3 escolas o tempo todo, porque elas, né, são coisas que estão, né, no cotidiano. Uma dúvida? Quando vocês quiserem usar qualquer tipo de filme no sermão de vocês, avaliem bem o que vocês estão fazendo, para não ficar fazendo mais... né? Eu já vi alguns caras usando super-heróis, que eu falei, meu Deus do céu, não é possível, esse cara não entendeu nada.
Façam algumas análises no campo da ética, que aí a coisa ganha uma outra dimensão, né? Professor, Oi. a ideia da reflexão lá, acho que eu não sei se eu peguei direito, é a ideia de você sair, ir até valores, digamos assim, e voltar para agir na sua vida. Essa é a ideia desse exercício racional de fazer Sim, isso? sim. Beleza. Sim, porque entre o saber ético e o fazer ético tem uma grande distância. O fato de eu saber não significa que eu vá fazer, né? Porque no meio do caminho tem um aspecto da vontade, tem um aspecto do desejo, tem os interesses todos, né? Então, lutar contra tudo isso é uma forma de você atingir aquela tábua já determinada, tá? Uma dúvida? Professor, surgiu uma dúvida aqui. Se aquele do trem fosse seu filho, a lógica seria invertida, Ana, para utilitarista ou não? Se fosse... Se eu escolhesse, Mas se eu então... escolhesse os 5 e não escolhesse matar um, eu estaria sendo... Então, mas a questão é a seguinte, a situação hipotética ideal é que você não tem nenhuma... Verter isso. Vamos imaginar o seguinte, você resolveu matar um, você fez um racional ali, né? Você não tem informação nem de quem seja os 5, nem de quem seja um. Imagine, por exemplo, que aconteceu o acidente, você descobre que os 5 foram irresponsáveis, beberam a noite toda e caíram nos trilhos. Enquanto você resolveu matar um, tinha acabado de ser pai na semana passada, e ele era a dor que estava ali por acaso, e você decidiu matá-lo. O que você faz? Bom, faz análise o resto da vida, né? Tentar dar conta disso. Ou pode ser o inverso. De repente você tem ali 5 pessoas que foram colocadas ali porque o traficante, o miliciano da região resolveu punir, né, de inocentes e jogou os 5 lá, né? E aí você mata, né? E aquele de repente era uma pessoa que não era Era o assim, miliciano. era um miliciano, eu criar uma situação assim, né? Então, assim, você não tem essa situação limite, você tem que decidir, né? Sem informações prévias, entendeu? E aí é que a situação fica delicada, Entendi. né? Essa situação, ela geralmente, os utilitaristas gostam de contar essas histórias, situações hipotéticas, assim, barco, né, da pessoa que, se você tem 5 pessoas, 6 pessoas, o barco cabe 5. Se você colocar mais um, morre todo mundo. Você deixa aquele um morrer ou você coloca no barco? Professor. Você salva 5 e deixa um morrer ou não. Então, é sempre um dilema, né? E sempre um dilema que tem a ver com esse cálculo racional, né, que você faz pensando em justiça Professor, detalhe. Oi. e eu levo a situação no sentido, se nesse cálculo rápido a pessoa, em vez, eu não vou conseguir dar com a culpa nem de matar nenhum nem o outro, eu vou tirar minha própria vida e siga. Então, pode ser. Agora, o trem vai para algum lugar, Uhum. né?
a questão do sacrifício. A questão, por exemplo, eu já vi utilitaristas, né, dizendo que Jesus foi utilitarista, né, que, na verdade, Jesus não faz aquilo através de um amor abnegado, mas ele faz aquilo porque aquilo traria para ele uma glória futura, né? Eu já vi kantianos usando também o exemplo de dizer, olha, na verdade, Jesus cumpre um dever, né? Então, nada tiraria Jesus da cruz, né? Nenhuma tentação, né? Então, ou seja, a gente vai brincando com isso o tempo inteiro. Por isso que é um campo de conhecimento que tem 2.500 anos de história. E tu passa exatamente, né, por essas questões morais. Beleza? Então tá, jóia. Gente, então, eu acho que vocês vão ter aula agora, né? Vocês não têm aula agora? Temos sim. Tem? Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar presença aqui para todo mundo, para não tomar mais tempo de vocês aqui. Aí a gente volta na semana que vem. Ok, professor. Muito obrigado. Fiquem com Deus aí. De bom. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.